Olá você, aluno de Engenharia de Software da disciplina de IHC. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Claramente que agora por razões da pandemia que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo, nosso contato vai ser distanciado a partir desse momento até que nós tenhamos condições de nos agrupar novamente. Mas vamos buscar manter aí as interações através das ferramentas que hoje a instituição proporciona para nós. Bem, nós vamos dar início então à nossa aula. Hoje nessa aula nós vamos trabalhar novamente falando sobre o CRUD, a necessidade de nós entendermos muito bem as etapas dele, porque é fundamental, é a parte inicial que nós temos ali para fazer essa interação entre os humanos e o computador, a entrada de dados. Depois o computador precisa retornar esses dados para os humanos conseguirem entender. Então essa parte é a parte fundamental. Então nós vimos CRUD já em algumas aulas, falamos sobre eles, vamos falar um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta onde vocês vão poder fazer uma interação mais interessante aí, envolvendo a prática, certo? Então essa aula é uma aula importante para que vocês prestem atenção, sigam, e depois nós vamos, no momento oportuno da aula, ter aí os contatos com a ferramenta, que é uma ferramenta online que você vai poder acessar aí do seu computador. Para nos auxiliar na aula de hoje, nós vamos ter aqui então uma apresentação, e essa apresentação vai ser fundamental para que a gente possa então entender cada um dos passos. Ela vai ser segmentada, você vai receber o material inteiro, mas ela vai ser segmentada, cada parte da apresentação você vai tendo um pouquinho dela. Agora nós vamos do slide 1 até o slide 6. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Muito bem. O material foi produzido pela professora Yara, né? Então em parceria a professora Yara e eu. E hoje nós vamos falar basicamente sobre dois pontos: o CRUD e a ferramenta Balsamiq, que vai ser uma ferramenta de baixa fidelidade, uma ferramenta de prototipagem que nós vamos utilizar então aí, né, para nós entendermos como funciona aí para nós prototiparmos um formulário, né? Então vamos lá. Então nós vamos começar falando de CRUD, né? Porque toda aula falar do CRUD, porque é fundamental, é o ponto principal, é o pontapé inicial que nós vamos dar aí. Então o CRUD, como nós já vimos, ele representa ali 4 letrinhas, cada uma delas uma funcionalidade importante. O create, o C, que é a inserção de dados, é como esses dados serão inseridos. Depois nós temos o R, que representa o read, que é a forma como esses dados serão lidos, ou seja, é feita uma consulta e como esses dados voltam para o usuário, para que ele possa ver. Depois nós temos o update, que é a atualização. Esses dados eles podem voltar numa consulta e permitir ser alterados, e aí eles são reinseridos no banco de dados. Depois nós temos um outro que é a deleção, a exclusão desses dados, quando esse dado não nos interessa mais. Nós já falamos em algumas aulas que isso daqui é fundamental. Todo dado útil para o nosso sistema que nós estamos implementando são aqueles dados que em determinado momento eles podem ser inseridos, eles podem ser consultados e ou alterados. Não necessariamente precisa ser as duas funções, mas uma das duas pelo menos. Se ele não for nem consultado e nunca for alterado, se ele não for nenhuma das duas, esse dado não tem serventia nenhuma. Qual a serventia de um dado que ele é apenas criado e ele é apenas excluído, né? Um dado ser criado para servir apenas para ser excluído, então não tem sentido desse dado estar dentro do nosso sistema. Todo dado que está no nosso sistema ele tem que ser útil. Para ser útil, ele tem que ser lido em algum momento ou atualizado em outro momento, certo? Então, essas operações são operações básicas. A operação do create é a operação da entrada de dados, da inserção.
Então você recebe um formulário vazio e ali você vai inserir os dados nesse formulário. Quando você faz a leitura, você faz uma busca desses dados no banco de dados e traz ele para a tela. Então você retorna eles preenchidos, o teu formulário já aparece preenchido, por exemplo, ou ele pode aparecer num relatório também. O update ele é proveniente de uma consulta, então eu retorno os dados dessa consulta e eu faço ali a atualização, ou seja, além de trazer os dados no formulário, eu permito também que esses dados sejam alterados nesse formulário, sejam modificados no formulário. E o delete, né, ele também tem relação com eu posso consultar um dado e excluir o dado, ou eu posso simplesmente passar uma chave e excluir o dado. O que faz sentido em tudo isso daqui é nós termos então telas de confirmação, tanto para a opção de atualização, do update, quanto para a remoção. Sempre essas duas aí eu preciso confirmar com o usuário se realmente ele deseja fazer essas duas alterações. Então é importante isso daí. Aqui nós temos um exemplo de um formulário. Então esse formulário ele tem aqui um cadastro. Nesse cadastro aqui ele traz várias informações no mesmo ambiente. Então aqui a pergunta, trazer tudo num único ambiente é interessante? Facilita para o usuário? As cores que estão sendo utilizadas também são cores que facilitam? As informações que são colocadas são informações com nível de detalhamento necessário? Elas têm uma máscara? Essa máscara vai ajudar ou não? Então, todas essas situações são colocadas aqui nesse formulário, de forma com que a gente possa, então, passar a levantar hipóteses, né? Do jeito que está, ele está legal ou seria interessante que ele estivesse de uma outra maneira? Uma forma, então, da gente pensar aqui, então, indo para frente, é com que esses dados eles fossem separados em partes, né? Eu poderia ter um CRUD para cada situação, um CRUD para os dados pessoais, então eu estou cadastrando uma pessoa, né? Eu poderia dividir, separar ele em pedaços, que seriam aí os dados pessoais. Eu poderia ter uma outra parte só para o endereço e eu poderia ter uma parte só para o acesso. Isso daí não necessariamente precisaria ficar poluído um do lado do outro como está, ou eu poderia fazer ele mais vertical, né? As informações sendo colocadas mais vertical, de forma que facilite para o usuário a compreensão, a mudança de uma caixa de texto para outra, né? Então, só voltando aqui, então só para a gente verificar aqui, cadê meu mouse aqui? Vamos imaginar então aqui, por exemplo, eu venho aqui, é o primeiro que eu estou fazendo, né? Aí, vou voltar aqui, desculpa, o primeiro que eu estou fazendo. Aí eu venho aqui para o segundo. Aí eu quero vir para, eu venho para cá ou eu venho para cá? Para onde que eu vou? Para cá ou para cá? Qual que é o caminho? Se eu coloco o primeiro nome aqui, coloco o segundo nome aqui, eu estou indo para o lado. Agora eu vou ter que descer. Né? O certo seria vir para cá, então o dado de localização não está num lugar interessante aqui, né? Porque aqui já entra na localização, eu coloco o dado aqui, né? Ele vai me preencher, eu coloco o CEP aqui, ele vai me preencher os endereços aqui para eu colocar, mas esse daqui ficou parado, então depois eu tenho que voltar novamente para cá. Então são situações que a gente tem que pensar, né? Se está fácil para o usuário ou não. Então, esse daí é um ponto que a gente tem que pensar aqui em relação ao nosso formulário, né? Então, definir os tipos de dados com os seus devidos formatos. Então, nós temos dados que são exclusivamente texto, nós temos dados que são numéricos, nós temos dados que são numéricos com alguns tipos de caracteres. Então, tudo isso daí tem que ser levado e colocado em consideração, certo?
Então esse daqui é o primeiro ponto. Então vamos observar aqui alguns pontos, né? Então, se cada dado tem que ter um tipo de caractere, vamos pensar aqui. Primeiro ele está dizendo que nome é um tipo de dado string, né? O que é string? String é que aceita uma cadeia de caracteres, certo? E aqui ele define qual a quantidade de caracteres. Então ele define aqui que um nome ele pode ter 15 caracteres. Então, por exemplo, o meu primeiro nome, Irinaldo, tem 8 caracteres. Então, um nome com até 15 caracteres. O sobrenome também é uma string e aí ele pede o sobrenome completo, né? Pelo que a gente está vendo aqui, justamente porque ele tem 40 caracteres. Então, o meu sobrenome seria Sanches Nascimento, né? Então, daria para colocar o nome completo e nessa situação de colocar um nome completo, considerando também o espaço entre os nomes. Então, string, né, é uma cadeia de caracteres e ele compreende todos os tipos de caracteres que nós temos, inclusive caracteres numéricos. Tá? Então, são pontos aí que a gente tem que, talvez, né, pensar em algum outro tipo de teste, já que apenas string ele permite todos os tipos de caracteres. Quando eu tenho CPF ele tem uma quantidade de dígitos, né? Então eu tenho aqui 11 dígitos. Esses 11 dígitos sem contar com os pontos e o traço. Se nós formos computar o ponto e o traço, nós vamos chegar então aí a 13 caracteres, certo? Se ele está falando de dígitos, ele está falando de números, né? Apenas números. Se ele fala de caracteres, então não poderia ser dígitos, nós teríamos que estar falando de string, certo? O RG ele já completa lá, então aqui dígitos, né? Então tem lá a quantidade de dígitos e eu posso ter o formato, né? O formato são 2, aí depois 3, depois mais 3, depois mais 2, né? Ou mais um, né? Eu acho que é mais um só. Então, eu coloco aqui a quantidade de dígitos que tem no RG. E a data de nascimento, eu posso aqui, como ele diz, usar um calendário e tem lá o formato de dia, mês e ano, certo? Então, esses daqui são obrigatoriamente situações que nós temos que fazer. E aqui todos os que estão marcados com o asterisco, já é padrão a gente colocar que eles são campos obrigatórios. Muito bem, agora como é que eu faço isso daí? Eu preciso usar uma ferramenta que seja uma ferramenta que me permita prototipar. O que é prototipar? Prototipagem é alguma coisa simples de ser feita, ok? É uma coisa rápida de ser feita. Prototipagem é algo que eu testo, se eu gosto eu mantenho, se eu não gosto eu tiro fora. E aí eu preciso usar uma ferramenta que me permita fazer isso. Então nós temos aqui algumas delas, colocadas aqui, né? Todas elas são ferramentas de prototipagem, elas não têm uma funcionalidade nelas, mas elas permitem com que você tenha uma dimensão de como vai funcionar na prática. A que nós vamos utilizar, a que nós vamos trabalhar, é a ferramenta do Balsamiq. Então, nós vamos encerrar nesse momento aqui o nosso vídeo, né? Então, nós vamos encerrar agora o nosso vídeo, o nosso momento dessa aula. A gente encerra essa parte aqui. Na próxima etapa da aula, você vai ter um vídeo que vai explicar para você justamente como entrar no Balsamiq, que é o nosso ponto, né? Como você fazer o login no Balsamiq, para que então na sequência você possa ter os primeiros contatos daquilo que como desenvolver um projeto dentro do Balsamiq. E aí nós vamos apresentar alguma coisa na prática e depois você vai ter um exercício para desenvolver, ok? Espero que você tenha fechado essa ideia e caso você tenha alguma dúvida em relação a essas 4 operações fundamentais e básicas aí para a interação homem-computador, humano-computador, manda lá no chat, manda lá no fórum as suas perguntas e a gente vai procurar responder as suas dúvidas, ok? Então, até daqui a pouco com mais uma parte da nossa aula.